Sônia mulher, depois de ter assistido noite passada em Sorro, eu sei que eu não escuto mais música dos anos 60 antes de dormir. Porque vai que eu acabo teletransportado para os anos 60 igual o protagonista, onde tem uma serial killer com a cara da Anya Taylor-Joy que quer me matar. Não, eu não vou dar uma dessa não. Olá meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Noite Passada em Sorro, o filme do Edgar Wright que com certeza tem muito a dizer. Antes de começar o vídeo, se filmes, séries e bairros sombrios dos anos 60 é a sua cara, já quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. O vídeo de hoje é sobre Noite Passada em Sorro. Não vai ser uma crítica, porque eu já fiz uma crítica do filme, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês, mas o vídeo de hoje é uma análise com spoilers mais detalhada sobre a história, os personagens e o roteiro. Bom, no ano passado, Edgar Wright nos brindou com aquele que é o seu melhor filme desde Baby Driver, Noite Passada em Sorro, dirigido e escrito por ele próprio. Bom, eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que foi ao cinema assistir Noite Passada em Sorro sem nem ter visto o trailer, e olha, acho que foi uma das melhores decisões que eu tive na vida. Enquanto eu assistia a primeira cena do filme, de uma garotinha com um vestido de jornal, dançando uma música dos anos 60 e sonhando em ser estilista, eu nem poderia imaginar que o terceiro ato ia virar uma das coisas mais sangrentas e perigosas que eu já tinha assistido. Inclusive, essa cena é uma ironia fascinante sobre como a Heloise está sonhando acordada com o futuro brilhante que ela vai ter pela frente, e depois do segundo ato, o filme se torna apenas sobre os pesadelos dos quais Heloise quer fugir. Bom, e o filme, o que parece ser uma obra de arte impregnada com nostalgia e delícias, na verdade é um terror e suspense com aspectos sobrenaturais que falam sobre os fantasmas que nos assombram. Bom, eu acredito que a primeira das muitas lições que Noite Passada em Sorro pode ensinar é sobre tomar cuidado com a romantização de épocas passadas. O erro da Heloise é acreditar que os anos 60 são glamurosos e deslumbrantes, um lugar perfeito para se estar como num disco antigo, um lugar muito melhor do que o presente. Animada e ingênua, ela acaba fechando os olhos para a escuridão que está por baixo dessa época. Ou seja, Sônia, sabe aquele seu tio chato que fala assim, não, na minha época era muito melhor, porque as músicas da minha época eram muito melhor, porque a cultura da minha época era muito melhor, porque a minha geração era muito mais obediente, porque a minha época era melhor, porque a minha época era melhor. Não era melhor nada, era uma porcaria, era péssimo de se viver. Cada vez que a gente volta mais, a gente percebe que tinha uma porcaria maior ainda, dificultando a nossa vida. Então, assim, se 2022 já tá um inferno, imagina morar nos anos 60. Eu acredito que o filme podia ser dividido em duas partes: desejo e medo. Na primeira metade do filme conhecemos a Heloise e o seu sonho de ter sucesso onde sua mãe falhou, ir para Londres e se tornar uma estilista muito famosa. E ao mesmo tempo, junto com a Heloise, nós conhecemos e somos arrebatados pelo passado da Sandy, interpretada pela Anya Taylor-Joy, cuja ambição de fazer um nome para si mesma é o motivador da trama. E a segunda metade do filme são as consequências dos desejos das nossas protagonistas, e tudo o que resta depois disso é muito terror. Mas uma coisa que eu realmente aprecio na história de Last Night in Sorro é como o criador, diretor e escritor roteirista Edgar Wright não comprou uma narrativa que era bastante popular nos anos 60, de uma garota do campo indo para a cidade querendo ter fama e sendo punida por isso. E não é como um conto de advertência para jovens que mudam para Londres de que, olha, sua vida vai ser horrível. Na verdade é uma carta de amor à parte boa e ruim do que aquela cidade pode oferecer. Claro que as histórias paralelas da Ellie e da Sandy de certa forma parecem opostas uma à outra, mas na verdade não é bem assim. Os caminhos delas não divergem porque Ellie e Sandy são pessoas muito diferentes que fizeram escolhas diferentes, e uma fez uma escolha errada e a outra fez a escolha certa. Na verdade, a questão que separa as duas são as circunstâncias nas quais elas vivem. No começo do filme, é impossível deixar de lado as escapadas noturnas de Ellie para viver como Sandy, uma vida que a ela parece muito mais glamurosa e muito melhor que a dela. Em um certo ponto, a narrativa até tenta oferecer uma dica de que a Sandy poderia ser a mãe da Ellie, embora se você raciocinar
pela diferença de idade não faz muito sentido, mas essa ideia passou pela minha cabeça durante a projeção. Lembro que eu pensei também desde o início de que a Sandy poderia ser a Sra. Collins, interpretada pela lindíssima Diana Rigg, que já nos deixou, este foi o seu último papel, e passou pela minha cabeça também, mas eu abandonei essa ideia no meio do filme, até retomá-la no ato final, super tenso, hiper dramático, hiper pungente. Na primeira noite em que Ellie vive como Sandy, ela se apresenta como uma personagem de conto de fadas. Parece um prólogo, mas na verdade trata-se de um interlúdio da tragédia da Sandy. A história dela já está avançada. E aí nos leva a perguntar como ela é tão boa em cantar, mas ela nunca se apresentou em lugar nenhum. Ela não conhece ninguém? Ela não tem amigos? Ela não tem família? Ela já tentou isso e agora tá tendo que se reinventar? Hoje, no Globo Repórter. São perguntas que passam pela cabeça do espectador, mas na verdade a Sandy, de certa forma, é tão ingênua e determinada quanto a própria Eloise. Bom, ambas as mulheres, Eloise e Sandy, devem ter cuidado com o que desejam e até onde estão dispostas a ir por isso. Mas o filme não condena as personagens por ter sonhos. Se a Sandy é movida pela ambição, a Ellie é movida pela curiosidade. O sonho de viver uma outra vida em uma outra época impossível. Ela tá apenas procurando uma fuga romântica de sua vida monótona e é aí que ela mergulha na vida da Sandy. Não porque ela quer fama, mas porque ela quer um escape. Eloise sente, como muitos de nós já sentiram, que nasceu na geração errada e que não tem interesse em impressionar ou sair com a personagem da Jocasta. E o que parece muito mais legal é seguir a Sandy por aí. E é isso que a impulsiona e que move a trama para a jornada de terror que estamos prestes a presenciar. Nos filmes é o sonho de toda garota de cidade pequena se mudar para uma cidade grande e encontrar sonho, propósito, felicidade, romance. Isso não é um exagero, nem um delírio, muito menos um pecado. O que o filme mostra é que esse sonho exacerbado acabou corrompendo a personagem da Alexandra, que é a Sandy. Pelos imensos abusos a quais sofreu, se tornou uma serial killer sanguinária. Através da Eloise, o filme absolve a Sandy. Mesmo com a mulher mais velha tentando matá-la, a Eloise está desesperada para salvá-la. Ou seja, a Sonia Eloise passou aquele pano, né? Quem nunca matou um homem e escondeu nas telhas debaixo do seu quarto? Pode acontecer! Na verdade, Noite Passada em Sorro é uma narrativa incrivelmente feminista, que fala sobre sororidade e sobre como as mulheres compartilham os traumas que sofrem. A Ellie entende a Sandy porque, de certa forma, ela viveu toda aquela narrativa de sonho e derrocada com ela. E a parte feminina da audiência também vai pegar muitos mais subtextos do que eu, por exemplo. Aliás, é muito surpreendente que um homem, o Edgar Wright, tenha trazido o conceito desse filme de uma forma tão aberta. E aí vale as congratulações também para sua co-escritora. Como a Eloise não condena a Sandy por ter matado todos os homens dos quais abusaram dela, o filme também acaba justificando seus crimes. É intrigante porque não parece que a Alexandra é assombrada pelo seu passado sangrento. Ela nem mesmo saiu da casa onde ela cometia os crimes, então ela não parece se arrepender muito. Mas além da dica do início do filme de que há um cheiro ruim na casa quando a Eloise chega, que no caso é o cheiro dos cadáveres, olha, Sônia, só de imaginar dá um nojo. Ela parece ter se desassociado completamente daquela vida posterior. Só que não, mesmo como uma mulher velha, a Sandy ainda tem uma segunda natureza de violência em sua vida. Tanto que ela não hesita em embolar um plano para drogar Ellie e forjar o seu suicídio. A maneira casual como ela esfaqueia Ellie e depois John trata-se na verdade de uma experiência dolorosa. Ela admite que teve que borrar os rostos daqueles homens na sua cabeça para que eles não a assombrassem. No final, a Alexandra prefere morrer no incêndio do que ir para a cadeia. Porque, como ela mesmo de maneira grosseira admite, ela já esteve presa a sua vida inteira. Bom, apesar de não ser um grande fã do gênero de terror e suspense, eu confesso que fiquei muito mais do que satisfeito com a experiência que Noite Passada em Sorro me entregou, mesmo com o final um pouco ambíguo, como eu já citei aqui. A escrita e a direção são brilhantes, apoiadas numa lindíssima cinematografia e com atuações poderosas de suas protagonistas femininas. E é interessante como o Edgar Wright compõe os filmes em cima das músicas que ele coloca na história. Inclusive, Noite Passada em Sorro é inspirado na música Last Night in Soho, que é uma música dos anos 60. E se você pega a letra da música, ela se encaixa muito bem com a narrativa que o filme te oferece. Vamos analisar a primeira estrofe da música. Você entrou na minha vida como chuva em um deserto árido, um sorriso e eu nasci de novo.
Eu tinha certeza de que não era tarde demais. Eu encontraria força para me fazer seguir em frente. Eu tinha amor e joguei fora. Por que eles me enganaram? Na noite passada no Sorro, eu deixei a minha vida ir. É claramente a narrativa da Heloise com a Sandy, né? A Sandy entra na vida da Heloise e traz luz para ela, e ao mesmo tempo, lá escondido na última estrofe, a gente vê que uma pessoa tinha amor e jogou fora, e que deixou a vida ir na noite passada em Sorro. E a segunda estrofe é ainda mais impactante quando a gente olha para a vida da Sandy. Olha só. Eu nunca te contei algumas coisas que fiz. Tenho tanta vergonha. Eu pensei que meu passado tolo havia acabado e terminado. Eu tinha certeza de que faria um novo começo. Eu tentei com todo o meu coração. Eu tive sonhos e o parti em dois. Eu simplesmente não sou digno de você. Na noite passada no Sorro, deixei a minha vida aí. É exatamente a vida da Sandy, que apesar de parecer uma psicopata fria, tem tanto arrependimento do seu passado que tem que apagar os rostos daqueles homens na sua cabeça para que ela não sofra mais. Eu tive sonhos e os parti em dois. É uma narrativa sobre como os sonhos da Sandy foram destruídos por uma sociedade machista e hipócrita que colocava mulheres como um pedaço de carne. Essa é a principal mensagem que o Edgar Wright está tentando passar com o filme. Aquele período para as mulheres era muito mais difícil do que é hoje. Se hoje já tá difícil ser mulher, imagina naquela época. A mulher era tida como um produto, embalada, sucateada, vendida a preço de banana. E é isso que acontece com a coitada da Sandy quando ela é forçada a entrar no mercado do sexo. Passado em Sorro é não só sobre traumas compartilhados, mas sobre como as mulheres sempre são vistas como um produto e como nada mais do que um mero pedaço de carne mediante a nossa sociedade machista. Filme que parece fofo, nostálgico e delicioso, mas é uma experiência desconfortável. E deve ser. É isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E a gente se vê nos próximos. Até lá! Você não pode me salvar!